E o tema que o Senhor colocou para trazer, para mudar uma estação da sua vida, é que você entenda que o barco não é a tua segurança. Tem alguém já pegando essa palavra? Diga comigo, o meu barco não é a minha segurança. Porque Deus colocou um barco à tua frente, mas Ele está te ensinando que este barco não é a tua segurança. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 8, para começar essa mensagem. Livro de Mateus, capítulo 8. Enquanto você abre, eu quero falar um pouquinho, bem rápido, desse livro que é um testemunho que o Senhor colocou na minha vida, o Senhor me entregou. Eu já sofri, vivenciei lugares de rejeição mais escura que você possa imaginar. E durante toda a minha trajetória, 23 anos, perdida no mundo, tão desacreditada, o Senhor me encontrou e Ele me entregou um testemunho. Aqui está o meu primeiro livro, Aprovada a Cura da Rejeição. Esse livro nos últimos meses tem se tornado um dos livros mais vendidos. Nós saímos na revista Veja, nesses últimos meses, como os lançamentos cristãos, dos livros mais vendidos, que tem recebido tantos testemunhos por onde tem passado. E esse livro chegou nos Estados Unidos, amém? Esse livro pode ser um resgate na sua alma. Você homem, você mulher que sofre ou tem problemas na área de rejeição na sua vida, paternidade, maternidade, desde a sua infância. Aqui está algumas respostas emocionais que a rejeição gera em você. E nesse livro você pode ser livre disso completamente. Ele está ali na bookstore. No final quero deixar uma mensagem para você. Quero profetizar na sua vida, amém? Vamos lá. No livro de Mateus, no capítulo 8, aqui nós vamos entender um pouquinho o poder de Jesus para transformar aquilo que era peso em aquilo que era leve. Aqui nós vamos entender um pouquinho no versículo 23. Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Diga comigo, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Então ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Ai, tem alguém aqui nessa manhã? A primeira realidade que eu entendo aqui nesse texto é que primeiro Jesus, ele prepara o nosso coração. Diga comigo, ele prepara. Primeiro, nesse versículo 23, ele está só repreendendo o vento. Ele está somente preparando o coração dos discípulos. Então aqui, Mateus 8, Jesus está acalmando a tempestade. Só que ele dá uma direção, ele traz um conserto ao coração do discípulo, dizendo: homem de pouca fé, por que você está com tanto medo? E assim ele está dizendo para você nessa manhã: ei, você pisou numa nação que foi eu quem te trouxe para este lugar. Foi eu que te entreguei uma palavra para estar aqui nessa temporada. Ei, por que você está com medo? Por que você está preocupado? Ele está dizendo para mim e para você: se eu te coloquei dentro deste barco, o barco não vai afundar, porque a tua segurança não é o barco, a tua segurança não é onde você está plantado, a tua segurança é quem está com você, é quem te colocou nessa jornada. Tem alguém pegando essa palavra em nome de Jesus? E aqui eu entendo que Jesus está demonstrando autoridade sobre desastres naturais, como também em alguns outros textos anteriores ele mostrou a sua autoridade sobre doenças, sobre enfermidade. Os discípulos caminharam com ele por muito tempo, viram tantas coisas acontecer, mas por que o medo os dominava tanto? Talvez lhe faltava mais intimidade. Mas aqui eu quero trazer uma outra referência para você, porque primeiro Jesus, ele prepara, depois ele realiza. Tem alguém aqui? Primeiro ele prepara, primeiro ele está preparando os discípulos, somente acalmando a tempestade e o mar. Depois ele vai andar sobre as águas. Ai, meu Deus do céu. Primeiro ele está preparando o teu coração, porque ele vai te dar essa terra por herança.
Primeiro Ele prepara você para ver a tua fidelidade. Talvez alguns não tenham ainda aqui o teu green card, ou até mesmo o teu, como fala, gente, me ajuda aí? Cidadania. Só que Ele está dizendo para você: eu preparo para ver o quanto você está disposto a confiar que eu vou fazer na tua vida. Primeiro Ele prepara os discípulos dizendo: agora eu estou só acalmando para vocês entenderem que mais futuramente eu vou operar o milagre completo. Primeiro Ele prepara, depois Ele vai andar. Então Ele está dizendo para você: não se fique preocupado, ou não fique desesperado, porque ainda você não está aqui conforme como você deveria ou como você gostaria. Eu estou só te mostrando o que eu estou fazendo, eu vou fazer. Mas como você lida quando as coisas saem do controle? Como você lida quando as coisas não estão de acordo com a vontade que você desejava para a sua vida? Agora, você vem comigo no livro de Mateus, no capítulo 14, e nós vamos discorrer um pouquinho melhor esse texto. Mateus 14, no versículo 22. Primeiro, Ele só acalma, depois Ele anda sobre as águas. Versículo 22 vai dizer assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Alguém pode dizer isso comigo? Andando sobre o mar. No versículo 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados novamente e disseram: é um fantasma, e gritaram-se de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, meu povo, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe apenas para que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Tem alguém para pegar uma palavra de cura nessa manhã? Aqui nesse texto, a fúria da tempestade abala rapidamente a fé de Pedro. Quando Pedro olha um pouquinho para o lado, ele começa a afundar. Mas tem algumas realidades nesse texto que chamam muito a minha atenção, e eu quero que você venha aqui comigo, por favor. O primeiro ponto que eu vejo bem no comecinho aqui é quando vai dizer que Jesus, ele se retira para orar. Ele se recolhe para orar. Então o que eu entendo aqui, ele se prepara para ele operar um milagre. Ele se prepara, ele se separa para poder operar milagres. A primeira realidade que Deus está dizendo para mim e para você: ei, existe poder no seu secreto. Existe poder no secreto que sustenta você em dias difíceis. Existe poder no secreto, assim como Jesus, que antes de operar sinais e maravilhas, ele passava por desafios, mas ele se preparou antes, quando ele se separava num lugar alto, deserto, para orar. Mas no meio desse texto aqui, vai dizer que alta madrugada, Jesus estava ali e ele será um fantasma. Por quê? Porque antigamente eles achavam que os mortos, aonde eles morriam, eles viravam fantasma.
E ali eles acharam, meu Deus, é um fantasma. Olha isso, a falta de intimidade nos faz confundir Jesus com coisas que não são reais. A falta da intimidade não nos faz reconhecer aquele que caminhamos com ele por tanto tempo, vimos sinais, vimos milagres, vimos maravilhas. O porquê que não conseguimos reconhecer aquele que está conosco a todo dia, a toda noite, e acabamos comparando ele com algo que nem é real. A segunda referência que eu preciso dizer para você: o milagre serve para ressaltar a identidade de Cristo. Aqui, quando ele convida Pedro para andar sobre as águas, literalmente está confirmando a identidade do Todo-Poderoso, do que é digno, porque se ele dá uma palavra, ele sustenta aquela palavra. Se ele der uma palavra, ele vai te fazer ficar de pé diante aquela palavra. Se ele te entregou uma direção, ele te faz ficar em pé diante aquela direção. Aqui está reafirmando a identidade de Deus, a identidade de quem de fato ele era. Só que aí no versículo 27, Jesus disse imediatamente, ele está dizendo para mim e para você: ei, coragem, eu sou Deus, não tenha medo. Sabe por quê? Quando ele diz eu sou, na Bíblia em várias traduções, eu sou traz a referência do Deus Criador, do Deus soberano. E aqui ele está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Ei, sou eu, não tenha medo, Pedro. Sabe o que ele está dizendo para você nessa manhã? Ei, na adversidade a qual você tem passado na sua vida, eu sei que não deve ser fácil estar aqui no país imigrante, às vezes até atormentado, porque você ainda não tem um documento, você ainda não está como você gostaria. Ele está dizendo: não tenha medo, nada está fora do meu controle, não tenha vergonha, não tenha problema com isso, porque aquilo que eu libero de palavra, eu sustento com a minha mão. Aquilo que eu profetizo na tua casa, na tua vida, na tua família, vai se cumprir pela palavra que eu mesmo liberei. Isso é muito real. Mas sabe o que mais chama a minha atenção aqui? E isso saltou nos meus olhos de uma maneira assim reveladora. É que Pedro, ele desafia. Quando ele diz assim, ó: Senhor, se é tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Ele era corajoso. Talvez nós somos assim: Senhor, se o Senhor na minha vida opera esse milagre, então. Sabe o que eu entendo aqui? Deus me entregou essa revelação. Na quarta revelação: Pedro, se você tem coragem de me desafiar, tenha coragem de encarar. Isso foi muito real, porque ele disse assim: Senhor, se é tu mesmo, então me manda aí sobre as águas. Aí sabe o que ele diz? Aí você está me peitando, agora eu quero ver você ter coragem para enfrentar aquilo que você mesmo te desafiou. Então quando Deus diz para você assim: filho, vá, e você fala: Senhor, se é do Senhor na minha vida mesmo, faz isso acontecer. E quando Ele fizer, eu quero você permanecer, eu quero ver você naquele lugar, eu quero ver você encontrar comigo. Porque se você tem coragem de me desafiar, Pedro, tenha coragem de encarar. E isso é muito real, sabe por quê? Quantas vezes desafiamos a Deus dizendo: se o Senhor na minha vida mesmo, então faz amanhã eu conseguir um trabalho aqui nessa nação. E Ele te faz, Ele abre uma porta. Na primeira circunstância você vira as costas. Ele está dizendo: você me peitou, agora também sustenta aquilo que você me pediu. Você me pediu, agora você sustenta aquilo que eu mesmo decretei na tua vida. Então se você não tem coragem, Pedro, de encarar, de andar sobre as águas, sobre a minha palavra, não tenha coragem de me pedir o que você não sustenta. Não tenha coragem de me pedir aquilo que você não consegue fazer. Ele está dizendo: se tem coragem para me desafiar, tenha coragem para suportar a pressão daquilo que eu estou colocando na tua mão. Se tem coragem de me desafiar, como nós desafiamos a Deus e somos muito ousados, tenha coragem de aguentar a pressão depois daquilo que você desafiou. Porque se Ele te colocou aqui, eu quero ver, nós temos estrutura para suportar a pressão que está no país imigrante. Mas o mesmo Pedro que desafiou, ele teve coragem para entrar, mas no meio do caminho ele olhou para o lado e simplesmente começou a afundar. Sabe qual é a revelação aqui? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo.
Pedro estava no caminho, mas no meio da circunstância ele só reparou no vento. Ei, tem coisas pequenas na tua vida que você acha que não te faz cair. Tem coisas pequenas no meio do caminho. Você até pisou nas águas, você até começou a andar sobre elas, você foi sobre a palavra, você experimentou o que você conseguiu, ficar por cima daquelas águas. Se já não era milagre o que era, se já não era provisão o que era, você conseguiu caminhar sobre as águas. Mas por você reparar, sabe o que eu entendo? Em algum momento os olhos de Pedro saltou, não estava com os olhos de Jesus. Se Pedro estivesse olhando fitos nos olhos de Jesus, ele não cairia, ele não desviaria, ele não se sairia daquele foco. Aqui eu entendo que Pedro em algum momento perdeu o foco da visão, em algum momento ele destobiou a tua visão. Deus está dizendo para você aqui nessa nação: ei, você não tem direito nem de olhar para o lado, você não tem a opção nem de olhar para o canto. Se você olhar, o medo vai bater, se você olhar, o desespero vai bater, porque sim, é difícil para você, Pedro, é difícil estar nessa nação, é realmente desafiador. Então o que te faz ser sustentado é não perder o fito, é não perder os olhos, é não perder a direção, é não parar de olhar para aquele que te chamou. Ele está dizendo: se você olhar para o lado, você vai perder a direção do milagre. Está fazendo sentido para alguém? Pelo amor de Deus, cutuca alguém e diz assim para essa pessoa: não peita Deus se você não consegue suportar. Uau! Então, uma outra coisa que Pastor Marcelo, o Senhor trouxe para mim quando eu estudava esse texto. Já parou para pensar quantas vezes nós ficamos acostumados de estar sobre o barco? O barco é uma estrutura que Deus usa, ok, sim ou não? É uma estrutura, mas o barco é feito de madeira. O barco é feito de estrutura humana. Sabe o que Deus está dizendo, Pedro? Quando eu falo para você vir, eu estou dizendo: solta a estrutura do barco. Ei, solta aquilo que não suporta o peso da glória que eu vou fazer descer na sua vida. O barco não é a tua segurança. Pedro, não tenha medo de vir andando, não tenha medo, porque aonde eu estiver, você também vai estar. Se eu estou no barco, você estará comigo, mas se eu estou no mar, Pedro, você também estará comigo. Se eu estiver na água, você também vem comigo. Se eu estou operando milagre, você também vai operar milagre, porque nós somos a imagem e semelhança. Nós somos aqueles que vai operar milagres e maravilhas, até mais. Ele está dizendo: Pedro, pode soltar a estrutura, porque a estrutura ela é boa por um tempo, depois ela não suporta mais o crescimento. A estrutura vai suportar você por um tempo, queridos. Só que chegar um momento que Jesus vai arrancar a estrutura para mostrar de fato quem você é. Ele abala a estrutura, ele abala, para dizer para mim e para você: o medo não pode te dominar. Se temos fé, pelo menos como um grão de mostarda, não teremos medo se a estrutura desabar. Não teremos medo se aqueles pedaços de madeira forem afundar, porque aonde Jesus estiver, eu quero estar. Aonde Ele me chama, eu sei que eu posso ir. Aonde Ele me direciona, eu sei que eu posso confiar. Ele está dizendo para mim e para você: ei, Pedros, você é Pedro para essa nação. Não tenha medo da estrutura estar sendo rompida, porque eu mesmo te preparo primeiro acalmando o mar, depois eu te envio falando: pode sair, porque agora é você que vai operar. Eu opero para te mostrar, eu opero para te ensinar, mas depois sai você, porque agora vão aprender com você. Sai você, porque vão ver que eu que estou fazendo sobre você. É Deus dizendo: o momento é bom você aprender como é que faz, mas depois quem faz é você. Ele está dizendo: Pedro, sai da caixa, sai da caixinha, sai da lógica. O Senhor está dizendo para mim, para você: sai da lógica. Você não veio da cultura americana, você não veio da cultura brasileira, você veio da cultura do reino. A sua cultura é a cultura do reino. A sua cultura é a cultura de milagre. A sua cultura é a cultura celestial. Você não pode ficar presa com a estrutura. A estrutura uma hora ou outra vai se romper. O barco não é a tua segurança. Se Jesus está no mar falando: pode vir, Ele está falando para você: olha para mim, firma os teus olhos para mim, porque eu vou te fazer sair do comodismo, sair do natural, sair desse lugar. Pedro, solta essa estrutura, solta
solta essa madeira. Pedro, sai desse barco. Até quando você vai ficar segurando aquilo que eu falei para você? Para essa nova estação eu quero ver milagre. Afinal nós estamos na porção dupla, não é mesmo, pastor? Você não está entrando no ano de janeiro somente para ter mais um pacto na sua vida. Ele quer que você sustente aquilo que Ele disse para você. E é muito claro como Deus disse isso para mim. Se você tem pedido algo para Ele, se você tem peitado a Deus, então também tem a estrutura para suportar o processo que você vai passar. Queremos burlar o processo, queremos dar tempo diferente para Deus, mas Ele está dizendo para mim e para você: ei, a estrutura não suporta o peso do que eu vou fazer na sua vida. Só que para finalizar, algo maravilhoso que tocou o meu coração e que eu creio que vai tocar o seu também, que está aqui nessa manhã, é quando ele começou a afundar. Então ele fez a coisa certa: Senhor, salva-me. Ele não voltou para o barco, ele não voltou para abraçar a estrutura. Ele disse: Senhor, salva-me. Naquele momento, imediatamente, Jesus estendeu as mãos e o segurou. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Há uma mão te sustentando. Ai, pelo amor de Deus. Você pode tocar na mão de alguém e dizer: há uma mão que está te sustentando, há uma mão que está te segurando, há uma mão que está segurando os sonhos, os projetos, há uma mão que está dizendo: você não vai perder para o meio do caminho, você não vai afundar. Pedro, você não será envergonhado nessa terra. Pedro, você não vai passar dias de frio. Afinal, Isaías 43, coloque-se de pé, eu quero profetizar na sua vida. Isaías 43, Deus vai entregar uma palavra, Deus vai sustentar a sua palavra. Ele está dizendo: ei Pedro, Pedro, pode soltar a estrutura, porque aonde eu vou te levar, a estrutura não vai suportar. O barco não é a tua segurança. Sabe o que o céu está dizendo para você? Isaías 43. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que te formou, a Israel: não tema, Lagoinha Orlando, não tema, pois eu te resgatei. Ai, tem muita gente que era para estar no fundo do mar, tem muita gente que era para estar lá embaixo, morrendo afogado, mas Ele diz para você nessa manhã: não tema, porque eu te resgatei das trevas, eu te tirei do pecado, eu te tirei dos lugares escuros. Ei, Lagoinha Orlando, não tenham medo, eu te resgatei. E Ele continua dizendo: eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios não te encobrirão. Quando você andar também sobre o fogo não te queimará, a chama não deixará em brasa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. A palavra de Deus para a sua vida nessa manhã: solta a estrutura, porque o barco não é a tua segurança. O trabalho que Deus colocou você aqui não é tua segurança, não. A casa que Deus te colocou aqui não é tua segurança. O que Ele está colocando nas tuas mãos, as suas amizades, não é a tua segurança. O que Ele está dizendo para você: eu te segurei pela minha mão e eu continuarei te segurando, porque sou eu que sustento você, sou eu que não deixo você ser queimado pelo fogo, sou eu que não deixo as águas te encobrir. Ele está dizendo: Pedro, para essa temporada, eu não quero ver você dentro do barco, eu quero ver você fora, eu quero ver você operando milagres, eu quero ver se você tem de fato fé para suportar a pressão da palavra que eu estou entregando para você. Com os olhos fechados, o Senhor está dizendo: não tenha medo, pois eu estou com você.